Saudações, pessoal! Nessa videoaula vamos tratar do assunto dos limites fundamentais. Falando resumidamente é o seguinte, limites fundamentais são alguns que consideramos como resultados prontos. O limite disso é igual a isso, beleza. Aí chega lá no exercício, opa, este limite aqui é parecido com aquele limite fundamental, mas não é igual. Então fazemos algumas manipulações algébricas até que chegue exatamente no limite fundamental, que sabemos o resultado. E nesse meio tempo aí, digamos que essas manipulações geram uns resíduos, um número sai para lá multiplicando, sai para lá elevando e tal, e no final vai dar aquele resultado que a gente já sabe, mas multiplicado ou elevado, enfim, com os resíduos, entre aspas, tá? Usando aí uma gambiarra aí na linguagem. Enfim, pessoal, vamos lá aos limites fundamentais. Não vamos fazer aqui as demonstrações matemáticas. Então vamos lá, o nosso primeiro limite fundamental. Limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x. Então, ó, se a gente aplicar aí a ideia da propriedade da substituição direta, por que a ideia? Porque ó, o x está no denominador, então logo de cara a gente vê que o zero não faz parte do domínio da função. Então não se pode usar a propriedade da substituição direta, mas sim estamos aí usando a ideia da propriedade da substituição direta. Seno de zero é zero e com x tendendo a zero, o x também vai ser zero. Então é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. A afirmação desse limite fundamental é o seguinte, que seno de x sobre x com um limite de x tendendo a zero resulta em 1. E graficamente a gente pode verificar o seguinte, ó, está aí o gráfico, né, dessa função, seno de x sobre x, e quando o x aproxima de zero, a função resulta em 1, né, aproxima de 1. Está aí o ponto aberto, porque não faz parte, né, do domínio da função, mas está aproximando. Então vamos lá para agora o segundo limite fundamental. Esse aqui, ó, limite com x tendendo ao infinito, ou seja, números cada vez maiores, x igual a 100, igual a 1000, 1 milhão, 1 bilhão e assim vai. Qual a função? Ó, entre parênteses, 1 mais 1 sobre x com o x no expoente. Se a gente aplicar a ideia da propriedade da substituição direta, ó, entre parênteses, o 1 continua 1, que é a constante, mais um 1 sobre x com x tendendo ao infinito resulta em zero, como a gente já viu aí em alguma aula anterior. Então vai ficar o quê? 1 mais 0 e o expoente tendendo ao infinito também. Então o zero não precisa aparecer, vai ser uma indeterminação do tipo 1 elevado ao infinito. Isso é uma indeterminação. Por quê? Porque a base não é exatamente 1, ela está próxima de 1, tá? Se fosse exatamente 1, o resultado seria 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Não interessa quantas vezes seja que o 1 esteja multiplicando com ele mesmo, resulta em 1. Mas é um limite, tá? A base aproxima de 1, mas não é exatamente 1. Então é uma indeterminação do tipo 1 elevado ao infinito. A afirmação é o seguinte, esse limite é igual a e. E esse e é um número irracional. Ele é aproximadamente 2,718281828 e assim vai. Ele é um número irracional, não é exato, ele não tem fim essa aproximação, vamos dizer assim. É como se fosse o π. O π representa um número irracional também, é 3,14 alguma coisa. Digamos que esse e representa também um número irracional, digamos que e é primo do π. Tá? Só que o π representa um número, o e representa outro. Toda vez que tiver esse e, é o número 2,718281828 e assim vai. Tá bom? Então esse limite, ó, limite com x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x, tudo elevado a x, é igual a e. Graficamente a gente pode
verificar isso aí, ó. Quando x tende ao infinito, ó, é o lado direito aqui do eixo y, é uma assíntota horizontal, que vai resultar em E, tá bom? Esse E está entre 2 e 3. Agora vamos ao nosso terceiro e último limite fundamental, ó. Limite com x tendendo a zero de a elevado a x, onde esse a representa um número maior que zero, ou seja, positivo, e a é diferente de 1. Então, ó, a elevado a x menos 1 dividido por x. Se a gente aplicar aqui a ideia da propriedade da substituição direta, seria o quê? Ó? Seria o a elevado a zero menos 1, e tudo dividido por zero. Então, ó, esse a sendo um número, uma constante, qualquer número elevado a zero resulta em 1. Então, ou seja, tende ao número 1 menos 1 dividido por zero, ou seja, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E a nossa afirmação desse limite fundamental é o seguinte: dado esse limite, o limite com x tendendo a zero de a elevado a x menos 1, tudo dividido por x, é igual ao logaritmo natural de a. Então pega essa base aí, que é um número, né? Por exemplo, se fosse 11 aqui no lugar do a, limite com x tendendo a zero de 11 elevado a x menos 1 sobre x, seria ln de 11. E assim vai, esse é só um exemplo. A gente vai ver com mais detalhes aí na nossa videoaula aí logo a seguir. Lembrando que ln de a é uma nomenclatura especial, que é o log na base e de a. Então, graficamente, a gente verificando aí, ó, dado aí a função a elevado a x menos 1, tudo dividido por x, temos aí um ponto em aberto, ó. Por quê? Porque esse ponto aí é uma descontinuidade dessa função. Temos aí uma aproximação. Quando x aproxima de zero, a função vai aproximar de ln de a, seja lá qual for essa base, sendo maior que zero e diferente de 1. Tá ok? Então vamos prosseguir agora aí com os nossos exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo, pessoal, limite com x tendendo a zero de seno de 4x sobre 3, tudo dividido por 2x. Aí, o que a gente pode notar? Tipo, esse limite é um pouco parecido com o limite fundamental 1 que acabamos de ver há pouco, mas não é exatamente igual. E aqui não aceita chute não, tá? Ah, vai dar 1 também. Não é assim. Então, ó, se a gente for aplicar, né, a ideia aí imediata do limite, o que acontece? Ó, x tendendo a zero, isso aqui vai resultar o quê? É um número próximo de zero. Seno de zero vai aproximar de zero. E assim como no denominador, ó, 2 vezes o número próximo de zero vai dar um resultado próximo de zero, ou seja, 0 sobre 0. É indeterminado. E como fazer isso aqui? Uma das formas é fazendo o limite fundamental. Por que uma das formas? Teria outra, que é através da regra de L'Hospital. É o que veremos na próxima aula de uma forma bem superficial, é só para introduzir mesmo o assunto, porque precisa de derivadas, que é o próximo tópico do cálculo 1. Cálculo 1 é o quê? Limite, derivada, integral. Alguns professores fazem primeiro a derivada, depois limite, depois sempre integral está por último. Mas ó, vamos focar no que é o assunto dessa aula agora, que é limite fundamental. Vamos lá, pessoal. O que podemos fazer aqui? Você assistiu a videoaula de solução de limites pela mudança de variável? Então, se não assistiu, vai ficar aí na descrição do vídeo o link como sugestão, mas de todo jeito vamos tocar o barco aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, 4x sobre 3. Vamos chamar isso aqui de t, ok? E aí,
Agora, ó, limite com x tendendo a zero. De onde tiramos isso? Daqui, ó. Limite x tendendo a zero de t é igual aqui, ó. Limite com x tendendo a zero de 4x sobre 3. Como o x está no numerador, podemos aplicar aqui a propriedade da substituição direta. Então vai ser o quê? 4 vezes 0 dividido por 3. 0 dividido por 3, tudo bem, vai resultar em 0. Então, ó, que temos aqui, ó, limite com x tendendo a zero de t é igual a 0. Ou seja, t tende a 0. Agora o que precisamos é o seguinte, isolar x. Ó, x é igual esse 3 que está aqui dividindo, passa para lá multiplicando, e esse 4 que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Ou seja, 3t dividido por 4. Beleza. E agora? Agora vamos reescrever esse limite, ó, é igual. Se você não acredita nisso aqui, que é igual essa relação, mais um reforço para acessar o link na descrição do vídeo e voltar lá na videoaula em questão. Seno de, ó, seno de quê? 4x sobre 3 é t, dividido por o 2, que já está aqui, que multiplica por x. O x que é 3t dividido por 4. Beleza? E agora? Agora, ó, no lugar de x tendendo a zero, ó, é uma função que usa a variável t. Ó. Então, ó, t tendendo a zero, que achamos aqui. Ó. Agora é o seguinte, ó, esse 2, esse 4 aqui, ó, 4 dividido por 2 é 2. Vai ficar, ó, 3t sobre 2. Essa constante aqui, ó, 3 sobre 2, pode sair fora, digamos assim, do limite, ó. Então vai ficar o inverso, né? Isso aqui, ó, seno de t sobre t multiplicado pelo inverso de 3 sobre 2, que vai ser o quê? 2 sobre 3. Então, ó, fazendo um pouquinho direto aqui, gente, qualquer coisa, volta o vídeo, veja, reveja e fica à vontade. Deixa pergunta nos comentários e tal. Então, ó, 2 sobre 3, que multiplica por limite, com t tendendo a zero, de seno de t sobre t. E agora, pessoal? Isso aqui, ó, nada mais é que nosso limite fundamental 1 que a gente viu aí. Ah, mas espera aí, o que eu vi lá não era t, era com x, não interessa a variável, pode ser x, y, k, z, w, estrela. Por exemplo, seno de estrela dividido por estrela, com estrela tendendo a zero. Não interessa o símbolo, porque esses símbolos representam números, tá? E essa relação aqui sempre é válida, isso aqui sempre será igual a 1. Que o que significa? Que essa função aproximará de 1 quanto mais a variável livre aproximar de zero. Então, o que temos aqui, ó, 2 sobre 3 multiplicado pelo resultado desse limite aqui, que é 1. Ou seja, é igual a 2 sobre 3. Então, temos aqui, ó, o resultado desse limite. Agora o nosso próximo exemplo. Limite com z tendendo ao infinito de 1 mais 3 sobre z, tudo elevado a 8z. Então, pessoal, podemos verificar o seguinte, isso aqui é parecido com o nosso limite fundamental 2, que a gente viu há pouco aí. Então, ó, fazendo a comparação aqui, o que está diferente? Digamos que é o 8z e esse 3 sobre z aqui. Vamos focar nesse aqui entre parênteses, mais uma vez fazer a mudança de variável e tal, para ficar idêntico ali e ver o que acontece.
Então vamos fazer o seguinte, ó. 3 sobre z, vamos chamar de 1 sobre u. Agora, já vamos isolar aqui, de uma vez, esse u. Ó, o u passa para cá, o 3 no lugar do u e o z passa para lá multiplicando. Ou seja, u é igual a z vezes 1 é o próprio z, dividido por 3. Por que fizemos essa mudança aqui? Esse 1 sobre u vai ficar, digamos, na forma do nosso limite fundamental 2. Né? Não interessa a variável livre que está sendo usada. Poderia ser y, w, k, não interessa, é a fórmula, é 1 dividido para variável livre. Tá? E é o que fizemos aqui. E agora, ó, limite, ó, com z tendendo ao infinito de u, que é a nossa nova variável aqui, é igual aqui, ó, limite com z tendendo ao infinito de z sobre 3. Então, ó, com números cada vez maiores aqui para z, vai ser números cada vez maiores dividido por 3. Então, vai resultar também números cada vez maiores. Agora, pessoal, vamos reescrever o nosso limite aqui, ó. Que é igual a limite com, qual que é a nova variável? É u. E temos aqui, ó, u tendendo ao infinito, de que, ó, 1 mais, agora no lugar de 3 sobre z, temos 1 sobre u. Tudo elevado a 8 vezes z. E agora, para isolar z aqui, ó, aqui está mais simples, ó. O z, o 3 passa para cá multiplicando, ó. Então, 3u é igual a z. Então, no lugar de z, ó, 3u. Beleza. E agora? Agora temos isso aqui, pessoal. Ó, até aqui, ó, desconsiderando esse 24 aqui, multiplicado com u, ele é super, hiper, mega parecido com o nosso limite fundamental 2, que a gente viu há pouco. Mas e agora? O que podemos fazer com isso aqui? É uma propriedade, digamos, da matemática básica relacionada a potências e tal. Esse 24 que está aqui multiplicando com u, o que eles têm em comum, tanto 24 quanto u? Eles são expoentes desse termo aqui que está entre parênteses, né? Beleza. Então, o que podemos fazer aqui? Ó? Vamos apagar esse 24u aqui, ó, e deixar o u sozinho. Que legal, né? O que a gente precisa para o nosso limite fundamental. Mas não podemos sumir, simplesmente sumir com o 24 que estava ali. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir uma chave aqui, ó, e colocar o 24. O que a gente fez? A gente só mudou de lugar. Ele estava aqui 24u, a gente passou ele para fora, né, do termo aqui, usando aqui a chave. Aí o que acontece? Aplicando a propriedade da matemática básica, a gente vê lá, né, nos primórdios da matemática, quando acontece isso, aqui a gente multiplica, ó, u vezes 24, vai dar 24u, volta no resultado anterior. Mas e aí? E agora, o que a gente pode fazer aqui, e vai fazer, é aplicar uma das propriedades do limite, que nada mais é fazer isso aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Agora sim, o que está dentro da chave aqui é exatamente na forma padrão, digamos assim, do nosso limite fundamental 2.
E aí agora sabemos o resultado. O que é? Tudo isso aqui que está dentro da chave aqui é igual a E, que é o nosso número nepariano, 2,7188, blá, blá, blá. É o número E. E agora? É o E elevado a 24. Então chegamos aí no resultado. Enfim, pessoal, nosso último exemplo, e não menos importante, é esse aqui, ó. Limite com x tendendo a zero de 3π vezes x menos 1 dividido por 4x. Podemos notar que, pelo menos por comparação, se a gente comparar aí aos 3 limites fundamentais que a gente viu, que ele é parecido com o terceiro limite fundamental. Beleza. E aí? Para a gente deixar ele bem mais parecido ainda. Ó, temos esse expoente aqui, ó, πx. O que é esse π? Esse π é uma constante, é um número, 3,14 alguma coisa, né? Então, temos que fazer ele numa forma de uma única variável livre, né? Então, aí que, mais uma vez, vamos usar aí a técnica da mudança de variável para resolver esse limite. Então, vamos lá, ó. πx, vamos chamar de y. Limite com x tendendo a zero, de onde veio isso aqui? Daqui, ó, de y é igual a limite com x tendendo a zero de π vezes x. Então, com números cada vez mais próximos de zero, né, aqui a variável x, π vezes um número cada vez mais próximo de zero também vai resultar em um número próximo de zero. Então, resultado é zero. Temos o que, ó? Limite com x tendendo a zero de y é igual a zero. Temos, enfim, que y tende a zero. Agora vamos isolar o x. Deixando o x aqui sozinho, ó, o pico está aqui multiplicando, passa para lá, dividindo. Ok. Agora vamos reescrever o nosso limite aqui, ó. É igual a limite, agora não é mais x, né? Será y. Y tendendo a zero de 3 elevado a π vezes x. Consideramos aqui, ó, o y menos 1, tudo dividido por o 4, que já está aqui, que multiplica por x. O x é o quê? Y dividido por π. Então, essa constante aqui, ó, 4y dividido por π, ó, 4π, pode sair fora aqui do nosso limite. E como que fica, ó? 3 elevado a y menos 1 dividido por y, multiplica pelo inverso disso aqui, ó, 4 sobre π, que vai ficar o quê? π dividido por 4. Então, ó, saindo já isso do limite, ó, que multiplica pelo limite com y tendendo a zero de 3 elevado a y menos 1, tudo dividido por y. Ou seja, enfim, chegamos em um limite que tem a forma, digamos, a forma idêntica do nosso limite fundamental, de um dos nossos limites fundamentais. E isso aqui tudo é igual a quê? Lembrando que o nosso a aí, né, o nosso a aqui é igual a 3, então vai ficar o quê? Logaritmo natural de 3. Então vamos ter o que aqui, pessoal? Ó, esse termo aqui, ó, π dividido por 4, que multiplica pelo resultado desse limite aqui. Ele é um limite fundamental, a base aqui, como a gente já falou, é 3, né? Então vai ficar o quê? ln de 3. Então esse aí é o nosso resultado. Então isso aqui tudo, ó, é igual a quê? π sobre 4 vezes ln de 3. Então, pessoal, por agora é só. Assistam aí a próxima videoaula, tá? Para a gente prosseguir aí no assunto.
e veja a descrição, as sugestões de leitura e outras referências e tal, e principalmente de exercício. Vamos praticar. Sem prática não há aprendizado. Beleza? Então, até breve, um abraço, estudem e desistam jamais!